Hoje nós tivemos a honra de conversar com a doutora Flávia, prefeita da gestão de 2013 a 2016 do município de Orlândia, psicóloga e advogada que dedicou boa parte da sua carreira em prol do município. Nessa conversa nós discutimos sobre saúde e políticas públicas e foi um bate-papo muito interessante que eu estou muito feliz e ansioso de trazer para vocês. Senhora Prefeita, muito obrigado pela disponibilidade, por ter essa conversa conosco. Sei que isso é praticamente impossível, mas para aqueles que não conhecem, quem é a doutora Flávia Mendes? Kim, um prazer imenso ter você aqui na minha casa hoje, né? Para a gente conversar um pouquinho. Parabéns pela iniciativa da ONG, parabéns a toda a sua equipe. Muito legal. Eu acho que obrigado. A base de tudo é a informação. Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Ganha muito a cidade, ganham as pessoas. E para mim é uma honra muito grande estar sendo entrevistada aqui, né? Nesse bate-papo aqui com você. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, eu vou começar pela minha melhor parte. Okay. A minha melhor parte são os meus filhos, né? Então, eu sou mãe do Otávio e da Ana Laura. Os dois são advogados, a Ana Laura mora em São Paulo, Otávio mora em Orlândia. E minha família toda é de Orlândia, nasci em Orlândia, né? Só saí de Orlândia na época que eu fui estudar fora. E atualmente, que eu estou em Ribeirão, por uma questão profissional, né? Atualmente resido aqui em Ribeirão. Então, Orlândia é a minha cidade, será sempre, né? Independente de estar morando ou não lá, Orlândia será a minha cidade, sempre. E eu me formei como psicóloga já há bastante tempo, em Campinas, na PUC. E depois, quando eu ingressei na política, eu fui fazer Direito na Faculdade de Franca, na Municipal de Franca. E hoje eu voltei a atuar, depois de um período na política, voltei a atuar como psicóloga. Então, a minha função hoje é aquilo que eu mais amo fazer, que é atuar como psicóloga. Doutora, dada todo esse contexto e todas as formações que a senhora tem, toda a sua experiência, durante a sua gestão, como é que a senhora aplicou as ações voltadas para a saúde pública? Bom, Kim, sem dúvida nenhuma, não só pela minha formação, mas meu ex-marido médico da área da saúde, todas as questões que eu mesma vivi em relação à minha saúde, sempre, quando eu iniciei, né, como prefeita, eu tinha esse ponto principal, que era dar toda a estrutura para a saúde, né, para que a nossa saúde da nossa cidade se tornasse uma referência. E foi isso que nós fizemos. Nós reestruturamos a saúde, investimos muito na atenção básica, que eu acho que isso é fundamental. A prevenção é o que há de mais importante. A prevenção salva vidas. Então, a gente investiu muito nas unidades de saúde, na saúde da família, né? Nós tínhamos um programa muito interessante que é o Melhor em Casa, onde a equipe médica se deslocava na casa do paciente. Isso desafoga o hospital, né? A atenção secundária, terciária, e dá toda a atenção para a população ali no início da doença, às vezes até anterior, com a orientação, né? Que era feita dentro da casa do paciente. Ou então o paciente ia até a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Isso facilita muito. Então, a gente investiu muito, né? O preconizado é 15% do orçamento público, nós chegamos a investir em alguns meses 30%, o dobro, né, do que é preconizado. Porque eu acho que não existe vida se não houver saúde. Então, a prioridade da minha administração, né, sempre foi atender a saúde das pessoas da melhor forma possível. Óbvio que a gente não consegue sanar todas as dificuldades, mas a gente teve um olhar muito especial para a saúde, tanto que os nossos índices de saúde melhoraram muito, né? As avaliações feitas pelo Tribunal de Contas melhoraram muito os índices de saúde de Orlândia. Mas isso em função desse olhar para a saúde, sem esquecer, óbvio, de coisas que complementam a saúde, que é a educação, como a gente falou, sem orientação, sem educação, você não consegue, né? As campanhas de prevenção são fundamentais, e o lazer, o esporte, de forma a cultura, que complementam a saúde, inclusive a saúde mental, que também era uma grande preocupação, até pela minha própria formação. A senhora acredita ter enfrentado alguma ou muita resistência no investimento
igual a senhora mencionou, dobrado na atenção básica? Porque eu sinto que não tem esse reconhecimento de quão importante a atenção básica é, porque muitas vezes se você previne uma doença, você não tem anota o indicador lá na frente. Então parece que foi um trabalho que não existiu. Que não existiu, exato. Sim, sem dúvida. Pra gente, a minha equipe era muito técnica, então nós não tínhamos muito essa preocupação. O importante era resolver, sanar o problema antes mesmo, às vezes, dele acontecer. Então a gente tinha isso como meta e como foco. Mas não é fácil, não é simples, né? A própria população, ela tem uma expectativa diferente, né? E às vezes você se depara com alguns questionamentos. E isso é até da equipe médica, em alguns aspectos. Então, esse foi um enfrentamento e no final a gente conseguiu perceber que valeu a pena, que o caminho era exatamente aquele, o da prevenção. Eu levanto essa bandeira desde sempre, né, e acho que o caminho é exatamente esse. Agora, para você investir na saúde, você acaba deixando de fazer outras coisas, né? Em especial as ações mais populistas, que a população às vezes gosta, né? E só que é importante, quem precisa da saúde e tem um atendimento, tem um remédio ali na hora, consegue ter a consulta, consegue fazer o exame, essas pessoas valorizam muito esse investimento na saúde. Então, se tem um legado que a gente pôde deixar para a Orlândia, foi esse investimento na saúde. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o homem saudável quer tudo. O homem que está doente, ele só quer uma coisa, que é saúde. Exatamente. E quem vive isso, né, Kim, tem essa dimensão. Às vezes, quando você está saudável, você não consegue perceber o quão importante é o remédio que você precisa tomar. Tá? O médico estar ali quando você necessita. O exame estar à sua disposição. Mas quem precisa sabe da importância que tem. E se você não tiver saúde, você não tem realmente energia e disposição para mais nada, né? Então eu insisto nisso. Saúde é vida. Se não tiver saúde, não tem nada. Na resposta da senhora mesmo, a senhora mencionou o seu passado voltado para questões de saúde, né? A senhora já teve câncer. A senhora se importaria de compartilhar um pouco dessa história conosco? De jeito nenhum. Eu fico muito à vontade para falar disso, até porque eu quero mesmo que a minha experiência possa servir de exemplo para as pessoas, né? No sentido de que eu tive duas experiências. Eu tive o meu primeiro câncer em 2009, que foi um câncer de ovário, um câncer muito agressivo, e eu tive a graça, né, de ter identificado esse câncer no início. Então a prevenção, para mim, eu sou a experiência viva disso. A prevenção foi fundamental, né? Prevenir salva vidas. Então é importante. Eu tive acesso à saúde, eu tive acesso ao médico, eu tive acesso aos exames e posteriormente tive acesso ao Hospital do Amor. Eu fiz todo o meu tratamento lá. As minhas cirurgias eu fiz no Hospital do Amor, né, gratuitamente e com um atendimento humanizado, maravilhoso, uma tecnologia que poucos hospitais no Brasil têm. Então eu tive muito respaldo. E quando eu fui prefeita, eu quis levar isso para a prefeitura. A importância de você ter um sistema de saúde que atenda de fato com eficiência, com humanismo mesmo, que atenda a população da melhor forma possível. E tive a minha segunda experiência, né? A gente brinca que às vezes você acredita que o raio não vai cair duas vezes na mesma pessoa, mas cai. Então, mais uma vez eu tive a sorte de descobrir um câncer de mama 10 anos depois, exatamente quando eu recebi alta do câncer de ovário, né, do acompanhamento, eu fui identificada com câncer de mama. Também de forma muito inicial. Então a prevenção, mais uma vez, fez toda a diferença. Eu fiz uma mastectomia, mas eu não tive que fazer nem químio, nem rádio, passar por esses procedimentos, né, que muitas pessoas passam, exatamente porque das duas vezes isso foi identificado no início. Então, gente, mais uma vez, a prevenção é tudo. É preciso que as pessoas tenham acesso à saúde para que elas possam identificar o problema, se ele existir, e a gente está sujeito, todos nós estamos sujeitos, né? Mas o sistema de saúde tem que garantir para a pessoa essa prevenção. E aí eu acho que
a minha experiência, se puder ajudar de alguma forma, é importante. É importante para as mulheres fazerem um autoexame, para não deixar de frequentar o ginecologista a cada 6 meses. É muito importante. Dessa forma, você vai estar cuidando da sua saúde. A gente tem alguns indicadores em Orlândia. Então, se a gente for na base do DataSUS, a gente vai ter, em média, 101 diagnósticos de câncer por ano em Orlândia. Então, isso vai dar aí 0,2% da população. Aí você pode falar, não, mas não é isso tudo, não sei o quê. Eu queria até que nossos ouvintes fizessem esse experimento mental. Coloca 5 anos para frente ou 5 anos para trás. Uma pessoa a cada 100 orlandinos que você encontrou na rua foi diagnosticado com câncer ou estava em tratamento de câncer. Então, são números muito significativos. Muito expressivos. E, mais uma vez, reforça o porquê da prevenção, o porquê do cuidado. Eu acho que seguir nessa trajetória de focar na atenção básica, focar no autocuidado, ele é essencial para a gente melhorar esses indicadores, inclusive. Continuando essa nossa discussão em relação aos índices e a questão do SUS e da saúde pública, é preciso que as pessoas entendam que a gente tem leis, né? Tem direitos que a gente falou da informação. A informação é fundamental. E a pessoa precisa saber, 44% dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres com menos de 40 anos. Então, essas mulheres, elas já têm garantido a mamografia a partir dos 40 anos. Então, todas têm o direito e podem reivindicar, devem, né, inclusive, reivindicar esse direito no sistema de saúde, tá, do seu município. Isso é fundamental, isso previne. E a gente falando da prevenção. Uma outra lei de 2012 é a lei dos 60 dias. Ela foi, poucas pessoas conhecem, mas a pessoa, a partir do momento que ela é diagnosticada com câncer, ela tem direito de ser atendida em 60 dias. Tá? Então, o município, o SUS, o sistema de saúde, ele obrigatoriamente tem que atender essa pessoa dentro de 60 dias. E a gente, na maioria das vezes, não vê isso acontecendo. Né? Então, a pessoa precisa buscar isso. E se a gente pensar o Hospital do Câncer, por exemplo, de Barretos, o Hospital do Amor, né, que a gente fala, eles têm muita dificuldade de atender toda a demanda, porque acaba direcionando tudo para lá. É um hospital que vive, óbvio que tem os repasses, mas vive na maior parte de eventos, né? Então, precisa ter um olhar do administrador público para essas entidades, para essas instituições que atendem as pessoas. Assim como o poder público municipal tem que olhar para a sua demanda na sua cidade, né, ter esse olhar de cuidado para que essas leis sejam cumpridas. A população tem o direito de receber o atendimento. Então, é importante aqui dar esse adendo para que as pessoas saibam dos seus direitos. A gente vê muito, durante o tratamento do câncer, essa preocupação com a saúde física. A senhora mencionou, inclusive, as leis que protegem o usuário do SUS para essa abordagem específica. Mas a gente não vê muito a questão do tratamento psicológico para o paciente oncológico em especial. Dada a formação da senhora como psicóloga, o que a senhora recomendaria como política pública ou até como uma recomendação pessoal para uma pessoa que está com câncer no momento? Bom, eu acho que essa pergunta é fundamental, né? É muito importante. E a questão das leis, elas também garantem, em tese, né, além da questão física, o tratamento emocional aí, o tratamento psicológico das pessoas. É que a gente sabe que aí fica sempre muito difícil, né, o acesso. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da ONG e eu acho que o poder público ele precisa começar a fazer parcerias, né, parcerias com ONGs sérias como a de vocês, né, parcerias com outras entidades que possam oferecer esse atendimento. O Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor, eu sempre falo dele porque é uma grande referência, a gente sabe que ele ele oferece esse atendimento, esse acompanhamento para as pessoas que querem, né? E eu acho que nesse momento é muito importante, porque a gente fica assim muito fragilizado, né? Então é muito importante você ter um espaço para ser ouvido, para falar da sua dor, das suas angústias, dos seus medos,
que eles fazem parte desse contexto. Então é preciso sim valorizar muito o atendimento físico, mas tanto quanto o atendimento emocional dessas pessoas, não só das pessoas com câncer, mas em especial, né? É um momento de muita dificuldade e existem sim garantias. Então a pessoa tem mais uma vez que buscar isso, porque é um direito que as pessoas têm, né, através do SUS, conseguir. A gente sabe da dificuldade, eu fui prefeita e sei, mesmo a gente aumentando muito o número de profissionais na época, contratamos psicólogos, que já existia um concurso, contratamos psiquiatras, investimos muito no CAPES, ampliamos, inclusive o CAPES infantil, que foi na minha gestão, que começou a funcionar. Então a gente tem toda essa preocupação, até pelo que você falou, é minha formação, então eu tenho um carinho especial pela saúde mental das pessoas, acho que a gente tem o dever aí de cuidar da saúde emocional, e o paciente oncológico, ele tem sim, ele merece, ele tem esse direito de ter esse acompanhamento. Então, se o serviço público não tiver como oferecer, não tiver profissionais suficientes para atender toda a demanda, eu acho que um caminho é realmente as parcerias com as entidades, com as ONGs, isso é fundamental. Acredito muito no trabalho em grupo. Sim. Eu sou uma defensora do trabalho em grupo, já lá no meu início de carreira, trabalhei muito com um grupo de mulheres e a troca de experiência enriquece muito o atendimento, né? Eu acho que é muito importante. Então, mais uma vez, é preciso que a gente dê a mesma atenção para a saúde mental que a gente dá para a saúde física. Porque se a pessoa ela está, de alguma forma, com desequilíbrio emocional, ela não vai conseguir ter um físico, né, que acompanhe isso. E o paciente oncológico, em especial, ele precisa estar fortalecido. Então, além de toda a estrutura e do apoio da equipe médica, da família, que é fundamental, né, é preciso esse acompanhamento psicológico. Uma recomendação que eu faço também para os nossos pacientes, mas em especial para a família, é que eles busquem também um apoio, um suporte psicológico, porque você se coloca, às vezes, mesmo que inconscientemente, como um suporte. E apoiar e caminhar junto com um familiar que muitas vezes está debilitado, que está questionando se continua ou não o tratamento, é um peso muito grande. E eu acho que tanto eles quanto o próprio paciente também tem que buscar essa ajuda, esse fortalecimento psicológico, pela carga que eles enfrentam também. Agora, queria propor um exercício assim, de imaginação para a senhora. Se a senhora tivesse o poder de fazer qualquer alteração de política pública de saúde, em especial para o Sistema Único de Saúde, o que a senhora faria? É uma pergunta, né, um tanto quanto abrangente, mas Sim, vamos lá. Sim. Eu falei anteriormente que a gente tem um Sistema Único de Saúde que é uma referência mundial. Perfeito. Nós sabemos disso. Você vai para os Estados Unidos, você não tem o sistema de saúde, o atendimento, a facilidade que a gente tem aqui, em tese, né? Porque a gente sabe que ainda assim, com um sistema estrutural muito interessante, ele não chega para todo mundo, nem todo mundo tem o acesso. Então, o primeiro ponto, que todo mundo tivesse acesso, né? Que o sistema único fosse, de fato, único para todos. E que não houvesse atendimentos, esse tem um atendimento X, eu nunca vou conseguir ter esse atendimento. Não, que todo mundo tivesse o melhor. Eu acho que esse é o sonho, né, de todo mundo. Que todos tivessem o melhor sistema de saúde. E gratuitamente, óbvio. Tá? Como é que nós vamos conseguir chegar lá? Quem sabe um dia. Eu sou extremamente otimista. Pode ser que a gente consiga. Mas hoje, dá a oportunidade para que todas as pessoas tivessem acesso e tivessem o acesso da melhor qualidade. Doutora, agora para a gente encerrar essa nossa conversa, qual conselho a senhora daria para a atual gestão em termos assim de política de melhoria de saúde pública? Bom, conselho, eu acho que fica uma palavra um pouco complicada, né? Então, vamos substituir isso. Vamos dizer que, acho que, de forma geral, o administrador público, ele precisa entender, resumindo tudo isso que nós acabamos de falar,
que se a pessoa não tiver saúde, ela não tem vida, tá? Às vezes ela está sobrevivendo a uma situação, mas ela não está vivendo efetivamente. E todo mundo tem o direito de viver bem, de viver com qualidade. E o administrador público, ele está ali ocupando aquele lugar para tornar isso possível. Então, primeiro ponto, vamos voltar às ações de saúde básica, vamos voltar às ações de prevenção, de orientação para a população. Vamos retomar as unidades de saúde, a saúde da família, o melhor em casa. Vamos dar a oportunidade para que todos tenham acesso a uma saúde de qualidade. Saúde física e saúde mental. Vamos valorizar, olhar com carinho para os nossos CAPs, né, para os profissionais da saúde mental, que às vezes não têm o apoio necessário. Então vamos olhar para essa saúde de forma geral, de forma globalizada, e olhar para a nossa população com respeito, com carinho, tá? Que a população merece. É muito legal, às vezes, fazer festa, eu não tenho nenhum problema contra festas, tá? Eu não posso deixar de falar isso, mas existem prioridades numa administração pública, tá? E sem dúvida nenhuma, a saúde, a educação, elas são prioridade. Como última nota, eu queria deixar claro mais uma vez que o debate saudável sobre políticas públicas, em especial da saúde, deve ser fomentado, e eu acredito que essa é a única forma da gente conseguir progredir de forma sustentável. Então, eu queria deixar, mais uma vez, prefeito, nosso muito obrigado pelo tempo, pela disposição e pelo esforço que a senhora fez e faz pelos nossos munícipes. Kim, eu é que agradeço de coração, né, receber a visita aí de vocês, poder estar falando aqui com a ONG, com todas as pessoas da nossa cidade. É um prazer imenso. Eu acho que é fundamental a gente discutir sobre saúde, sobre políticas públicas, e vocês estão tendo um papel fundamental nesse contexto. Muito Parabéns obrigado. mais uma vez e obrigada pela oportunidade.